Olá pessoal, aqui o colunista Anderson comenta. Hoje eu venho falar sobre um tema muito importante em relação à psicologia das massas, do fascismo, de Wayne Reich. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson comenta, adicionar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Wayne Reich era natural da Ucrânia e radicado austríaco. Era psicólogo, psicanalista, médico, sexólogo e marxista. Ingressou no Partido Social Democrático SPOL, em Viena, em 1928. Depois ele veio para Berlim, na Alemanha, ingressou no Partido Comunista Alemão, KPD, e nesse período ele conheceu o Freud, quando ele tinha 22 anos e Freud tinha 63. Claro, posteriormente ele seria uma espécie de discípulo dissidente por conta das divergências em relação ao aspecto sexual, da questão sexologia, do sexo principalmente. Nesse período o Reich ele estava fazendo uma pesquisa com relação à ascensão do fascismo naquele período. Como sabem, o fascismo foi derrotado pelo eixo de aliança dos Estados Unidos, Reino Unido e pelos comunistas, né, da União Soviética. Mas o problema não é a questão que derrotou ele pela força, mas não pela sua ideologia. E a sua geração continuou pregando seu conceito ideológico deles, fascismo. Mas antes disso, o Reich lançou um livro em 1933, conhecido pelo Psicologia das Massas do Fascismo. Mas antes disso, ele, em 1930, estava fazendo esse trabalho. Quero saber uma pergunta muito importante, não só o seu, mas já havia muitos questionamentos. Por que a massa operária trabalhadora, proletariada, aderiu ao fascismo, ao discurso do fascismo, defendendo o seu algoz? Por que o Hitler teve conseguiu vencer o Partido Comunista naquela ocasião? São esses questionamentos. Mas teve um autor no século XVI que também fez este questionamento, só que ele lançou um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. Ele se chamava Etienne Laboutier. É uma obra muito importante. O Reich ele trouxe no campo da psicanálise elementos do marxismo que o marxismo naquela ocasião não podia explicar o motivo disso, porque os marxistas naquele período do século XIX sabia que havia uma espécie de superexploração aos trabalhadores, que por conta disso tinham trabalhos de 12, 14 e 18 horas de trabalho, e eles ficaram de uma tese, de uma teoria, uma hipótese que é muito bem afastada da realidade, só se baseavam no campo da economia, que se chamava marxismo comum naquele período. Mas o que levou isso, a resposta foi chamada clivagem da estrutura econômica e da estrutura ideológica do trabalhador. Eu vou esclarecer um pouco isso. Vamos lembrar um pouco que o Hitler, no comício, ele, em vez de tratar da questão econômica naquele período, ele tratava da questão dos afetos, das emoções. Ele trazia alguns pontos em relação à família, à moralidade, tudo isso, né? Que o problema era a questão da família, né? É um discurso que eu chamo isso de inteligência interpessoal.
Ou seja, ele tinha uma capacidade de convencer os seus eleitores desses discursos, né? Dessas massas. Nesse período, meus amigos, por conta disso, que enquanto o Partido Comunista, os marxistas, estavam pendentes na questão da extração, ou seja, da estrutura econômica, enquanto o fascismo, né, ficava na questão da ideologia, que ele dominava bastante, que muito bem lembrado a questão do Goebbels, né, que também tinha aquela parte do Joseph Goebbels, que era uma excelente, né, tem uma excelência com relação à comunicação, na publicidade, tudo isso que foi muito importante para eles. Agora eu vou ler aqui o que vai definir de fato o que levou realmente ao fascismo ter êxito alemão foi a questão da repressão sexual. E aí que eu vou agora ler um trecho de Reich, que ele vai esclarecer um pouco e vou dar mais detalhes. O Reich ele vai falar sobre a expressão da estrutura irracional do caráter do homem médio, cujas necessidades biológicas primárias e cujos impulsos têm sido reprimidos há milênios. Eu quero dizer o seguinte, eu vou esclarecer um pouco a isso. Enquanto isso, o Reich tinha escrito uma obra sobre análise do caráter. Mas o caráter que ele quis dizer não é questão da ideologia ou da idoneidade, do caráter do homem. Não, ele quis dizer com relação à questão da sexualidade, uma espécie de couraça, uma blindagem, uma espécie de sistema de mecanismo de defesa do ego. É uma espécie de que impedia os seus agentes externos, né, fossem influenciados, né, tanto interno como externos. Eu quero dizer isso para esclarecer isso para vocês. Com relação a isso, ele quis dizer o seguinte também, que a questão do homem médio. O homem médio, que ele quer falar, dessa estrutura do homem médio, vem na questão dos... vamos dizer assim, ora, eu voto... Não é questão política, mas é uma questão, uma espécie de sintoma. Ora, eu voto em Luiz Guimarães, Chico Mendes, enquanto você vota no Hitler. É uma espécie de uma forma de irracionalidade. É contra dos processos de civilizatório, né, dessas pessoas. Eles agiam de forma irracional, vamos dizer assim. E com isso, o principal ponto que o levou isso, meus caros amigos, é a questão do patriarcalismo. Esse sistema político que há milênios eram gestados e que o fascismo adorava bastante, aderir por conta da questão, agindo de uma forma imperialista, que eles atuavam naquela ocasião. Por isso que Reich, ele trouxe alguns elementos com relação a isso, do patriarcalismo. Mas no próximo vídeo, eu vou trazer mais informação com relação a isso. Com relação ao patriarcalismo, vou esclarecer melhor alguns elementos para que você possa entender melhor o que significa. Por que Reich quis trazer para vocês a questão da inibição sexual, da moral e da questão também da família, microestado e outros pontos que vai ser importante para esclarecer mais ainda. No próximo vídeo, até mais.